Amigas e amigos do Portal Umbu, eu tive um pequeno probleminha osteomuscular e aí não pude dar os meus cliques para o artigo da Espelho de Festa, a nossa coluna, né, especializada em festa, mas é aquilo, a tecnologia permite que a gente tenha hoje uma linguagem midiática múltipla, então olha eu aqui, vamos fazer esse artigo vídeo. Olha, eu não podia deixar de dividir com vocês as minhas impressões sobre essa grande festa que é o 2 de julho, a celebração da independência do Brasil na Bahia. E eu tava pensando na festa e decidi sugerir para vocês marcar 3 momentos que acontecem durante esse cortejo e que eu acho que são fantásticos. Então é sugestão para quem já foi, né, muitas vezes, para quem está indo pela primeira vez, para quem está indo pelas primeiras vezes. Então vamos lá. O primeiro momento, claro, é a saída do cortejo. Então é muito bonito porque quem faz a entrega dos carros? Na verdade, o Instituto Geográfico Histórico da Bahia é guardião dos carros emblemáticos e das estátuas históricas do caboclo e da cabocla. Então, antes do desfile começar, digamos assim, ou melhor, o desfile começa exatamente porque o GHB faz a entrega dos carros emblemáticos ao povo de Salvador. E é lindo, né? Porque é como o professor Cid Teixeira sempre disse, o 2 de julho é do povo. É o povo que faz o 2 de julho. Então, a gente vai celebrar mais uma vez, ainda bem, o que Manuel Quirino, por exemplo, é um dos cronistas, né, mais reconhecidos de como começou esse cortejo. E ele conta que lá em 1824, um ano depois da Guerra da Independência do Brasil na Bahia, pessoas do povo pegaram uma carroça que tinha sido usada na guerra para transportar canhões, e aí tá lá aquele carro, viu? Aquele carro, o do caboclo. E aí eles colocaram um homem mestiço, indígena, já idoso, em cima do carro de carne e osso. E esse carro foi enfeitado com plantas brasileiras, folhas de fumo, crótons, e tinha também o carro da bagagem, onde, segundo Quirino, até uma carne que sangrava. Quer dizer, a guerra teve muito a ver com a questão do cerco que levou à fome e assim os portugueses acabaram capitulando. E é interessante como o povo resolveu celebrar, porque a elite já estava recomposta ali, já tinha acabado os enfrentamentos em relação ao português, mas para o povo não tinha mudado nada, então o povo faz a sua celebração. E é esta celebração que está aí como modelo todos os anos dessa festa. Então, naquele momento em que se começa o cortejo, eu fico realmente muito encantada. Então, o carro dos caboclos são entregues ao povo. E o povo reconhece isso. Muita gente fica emocionada, chora, aplaude, porque aqueles caboclos que no começo, né, tiveram uma ligação muito forte com uma ideia do que era o povo brasileiro. Se a gente for ler lá José de Alencar, a fundação, digamos assim, de uma literatura nacional, o Guarani. Então Peri é um herói, mas é um herói como se fosse do passado, né, um herói romantizado. Mas olha só, esse caboclo, que é a representação do povo brasileiro, que é uma representação, inclusive, de uma das nossas formas simbólicas, né, disso, de criar esse discurso, que é a literatura, de repente esse caboclo ganhou uma outra dimensão, que é a dimensão religiosa. Porque ele se encontra com os encantados, celebrados nos candomblés, na Umbanda, em outras práticas de base africana e de encontro afro-indígena. O caboclo é o dono da terra. Então, para os povos, principalmente os povos que chegaram primeiro nessa grande tragédia que foi a escravização, os povos que vieram da região de hoje Angola, eles consideravam que o caboclo era o dono da terra brasileira. Ele tinha essa espécie de magia originária, olha só. Então, eu já ouvi de vários sacerdotes dos candomblés de tradição Angola dizer, quando você vai na casa de alguém, você respeita essa pessoa que é anfitriã, que está te recebendo, porque o forasteiro é você. E aí, essa pessoa está abrindo a casa. Então, eles consideravam isso, essas energias que eram as energias das terras brasileiras. Então, olha que coisa bonita, o caboclo ganhou essa outra dimensão. Então, muita gente faz pedido, muita gente agradece. É muito bonito esse momento em que eles tomam a dianteira do cortejo e aí diz, agora sim, a festa pode começar. O segundo momento, gente, é quando os carros emblemáticos do caboclo e da cabocla, eles fazem uma pausa no desfile diante da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aí, os integrantes da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, as portas do Carmo, eles estão ali postados com suas roupas oficiais e aí, nesse momento, a Irmandade do Rosário dos Pretos faz uma homenagem ao caboclo e à cabocla. Geralmente oferecem flores. Olha só, aquilo ali é a memória de uma aliança política. A gente sabe hoje que
que em muitos quilombos, né, os quilombos foram um modelo de guerra contra a escravização, uma luta por liberdade, né, uma das primeiras que a gente tem de organização contra um modelo de escravização, de opressão, de violência. E tanto em Palmares como, por exemplo, no quilombo liderado por Teresa de Benguela, heroína nacional, que é celebrada no dia 25 de julho, Teresa de Benguela, ela liderou um quilombo onde hoje é o Mato Grosso, e que nesse quilombo estavam indígenas e africanos lutando juntos. Então, essa aliança, ela aconteceu do ponto de vista político, em um encontro histórico, mas também do ponto de vista religioso. Os candomblés de tradição Angola, que foram exatamente os candomblés que vieram dessas tradições, dessas regiões de onde vieram essas primeiras pessoas nessa grande tragédia que foi a escravização, eles foram os primeiros a incorporar o culto aos caboclos em seus ritos religiosos. Então é um dia, quando se celebra caboclo nos candomblés, é um dia em que se canta em português, em que se usa as cores do Brasil, por exemplo, o verde e o amarelo. Os candomblés que sempre cantam, rezam em línguas africanas, nesse dia de homenagem a caboclos, eles fazem exatamente os seus ritos em português. Muitos terreiros vão bater no dia 2 de julho, ou de 1º para 2, ou de 2 para 3, mas vão celebrar isso. Então é por isso que para mim aquele momento é tão impressionante. Olha, exatamente sobre esses episódios, eu vou deixar para vocês uma sugestão de leitura. É um livro chamado O Dono da Terra, O Caboclo nos Candomblés da Bahia, um livro do professor Jocélio Teles dos Santos, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Antropologia, um dos grandes antropólogos baianos, né? Um dos grandes legados da antropologia baiana, o professor Jocélio, uma figura fantástica, que tem obras maravilhosas, que faz exatamente as traduções desses nossos encontros culturais, e esse livro do professor Jocélio, então, é maravilhoso. Então fica aí a sugestão de leitura também. E o terceiro momento que eu vou sugerir a vocês, ele acontece na parte da tarde. É durante o desfile das fanfarras. É um momento em que há uma apresentação maior das fanfarras, né, das bandas das escolas. Então, nesse momento, tem a evolução das balizas. E olha, atualmente, isso é um movimento de 20 anos mais ou menos, muitas, mas muitas mesmo, das balizas e mestres de cerimônias das fanfarras são predominantemente membros da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, as balizas, né, esse momento das balizas é uma grande celebração da cultura gay. Então é muito bonito, e que isso é muito bem recebido dentro dessa festa cívica. Então é um momento em que tem evolução. Olha, gente, são movimentos extremamente complexos, movimentos de ginástica artística, de ginástica rítmica, que são ensinados nas escolas, tá? Que tem uma mistura, por exemplo, de teatro. Eu já vi a apresentação dessas fanfarras, por exemplo, em que o grupo das balizas fizeram uma evolução com Madame Butterfly. Então, assim, é um momento muito bonito de celebração, e que cada vez mais tem essa forte marca da comunidade LGBTQIA+. Inclusive, tem um termo que não é ofensivo, inclusive é usado pelos membros da comunidade que participam desse movimento, que se chama viados de fanfarra. E é realmente um elemento que enche essa festa de cor, de beleza, de arte, de diversidade. É muito, muito bonito. E as evoluções acontecem naquele trecho ali, a partir da Rua Chile, né? Então, tem alguns trechos ali onde as evoluções são feitas, quer dizer, aqueles exercícios mais complexos. Então, eu recomendo, tá? Muito, mas muito bacana esse momento, e que está dentro da Lei do 2 de julho. Então, eu vou dizer pra vocês, é uma festa fantástica, não é? Então, a gente tem desfile, a gente tem parada, a gente tem protesto político, a gente tem cidadania na rua. É, na verdade, o verdadeiro espírito do que foi isso, do que foi esse movimento. Um movimento que as elites queriam fazer, mas que na hora mesmo de ir pro vamos ver foi o povo. Foram pessoas negras, foram indígenas, foram sertanejos, foram mulheres, até as heroínas do 2 de julho. Essas heroínas, elas saem assim, ó, da linha de tudo que a gente tá acostumado a ver. Uma abadesa, Joana Angélica, uma religiosa de clausura, mas que estava sabendo de tudo, estava ligada em todo o movimento político que estava acontecendo na cidade. Tanto que é uma Marte, né? Porque ela foi morta porque ela não permitiu que eles invadissem o convento, né? Onde eles achavam que tinham pessoas do movimento pró-independência. Então ela preferiu morrer, mas não deixou eles passarem. Uma mulher que vivia no claustro, mas que estava muito bem informada do que estava acontecendo. A outra, uma mulher que foi impedida de lutar, mas que ela se transformou no soldado Medeiros, que é Maria Quitéria, a ponto de ter vestido roupas masculinas, lutava de tal forma que conta-se que quando o pai foi buscá-la no quartel, o comandante não acreditava que era uma mulher.
E claro, a gente tem a nossa Maria Filipa, uma mulher realmente do povo marisqueiro e que teve um plano brilhante que termina de uma das formas que é muito marcante das histórias do 2 de julho, que é, na verdade, armar uma emboscada e pegarem os portugueses e dar uma surra de Cansanção. Quem conhece Cansanção e já teve o infortúnio de arranhar sem querer a pele em uma folhinha de Cansanção, sabe muito bem a confusão e a complicação que é, porque o negócio é terrível. Imagine você tomar uma surra de Cansanção, né? Que foi a grande arma maquinado do plano de Maria Filipa. Então, gente, é uma festa como nenhuma outra. Bom 2 de julho para todas e todos. Aproveitem, celebrem, protestem, festejem, comam feijoada, tá? Se tiver uma assim imperdível, me recomendem também, tá bom? E é isso, gente. Um abraço.